Olá, irmãos, seja bem-vindo a mais um Pão Semanal. E nesta oportunidade iremos relembrar, Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? E eu trago hoje 7 motivos para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro motivo, em Mateus 28:19, Jesus deu uma ordem direta para batizar em seu nome. Note que ele falou no nome. Não é para repetir as palavras Pai, Filho, Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Em Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus disse que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Segundo motivo, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome. Pai, Filho e Espírito Santo, como já foi dito, não são nomes, são títulos, ofícios, manifestações de um único Deus. Em Êxodo capítulo 6, versículo 3, está escrito: pelo meu nome, o Senhor, não fui perfeitamente conhecido. Tudo no Velho Testamento foi concentrado em Jesus, inclusive o nome de Deus. Deus é conhecido por vários nomes: Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Unice, Estrela da Manhã, Lírio dos Vales, Roda de Saron, mas ele tem um nome. E ele diz em Êxodo 6:3, pelo meu nome não fui perfeitamente conhecido, porque o nome viria em Jesus, viria ser manifestado através do Senhor Jesus, do Deus encarnado. O terceiro motivo, que não existe outro batismo nas águas por imersão, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os 5 batismos citados em Atos dos Apóstolos foram realizados desta forma. Não tem outro versículo para batizar desta forma. Em Mateus 28:19. A própria teologia diz que para você fundamentar uma doutrina, você tem que ter 2 ou 3 versículos, 2 ou 3 passagens, 2 ou 3 testemunhas. E qual é o outro versículo, a não ser Mateus 28:19, para batizar dessa forma? Não tem. Em Atos 2:38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E tem outros dos 5 batismos, dito. Tem Atos 8:16, tem Atos 10:48, tem Atos 19, do 1 ao 5, e tem Atos 22:16. Quarto motivo, temos que invocar o nome do Senhor e Salvador no batismo. Romanos 10:13 diz que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21 diz da mesma forma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Efésios 3:14 diz: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A noiva de Cristo tem o seu nome. A noiva de Cristo leva o seu nome. A noiva leva o nome do noivo, Quando o homem casa, ela leva, a esposa leva o nome do esposo no casamento. E na parte espiritual, da mesma forma, a noiva de Cristo leva o seu nome. Em Gênesis capítulo 5, versículo 2, está escrito: macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Depois da queda, que Adão chamou a Eva, e chamou de Eva. Em Gênesis 3:2, que é a mãe de todos os viventes. Antes da queda, era varoa Adão. Agora a igreja, depois que caiu, logo na primeira era da igreja em Éfeso, disse que por que deixaste? Volta para o primeiro amor. Porque caiu do primeiro amor, da primeira palavra, do primeiro evangelho.
E ela também foi chamada, depois que caiu, ela foi chamada de Eva, porque antes não era. Eva foi depois da queda. E agora a igreja volta a ser chamada de Eva. Assim, como assim, irmão, de Eva? Porque ela não é chamada na igreja mais cristã, é chamada de evangélica. Olha a Eva entrando aí novamente. Na época dos apóstolos não tinha nome, não tinha organização, não tinha denominação. Eles levaram o nome de Cristo, ele é chamado de cristão. Quinto motivo, em Marcos 16, diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado correto. Quem não for batizado correto tem que ser rebatizado, como vemos em Atos 19, versículo 1 ao 5, onde Paulo rebatizou os crentes que tinham crido no profeta João Batista, mas não tinha ainda sido batizado, porque o cordeiro aí não tinha sido lavado e não tinha associado o nome do batismo. O João batizava com o batismo do arrependimento. Então Paulo rebatizou aquele crente de Éfeso ali em Atos 19, versículo 1 ao 5. E o sexto motivo, o nosso evangelho tem que ser o mesmo evangelho que os apóstolos ensinaram. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Gálatas 1,8 diz que mais, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado, maldição. O livro de Atos é a igreja em ação. Se é assim que batizaram, assim que se deve batizar. Qual o sétimo motivo? Qual é o nome do Pai? Jesus dá resposta em João capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai. Qual é o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo, em Mateus capítulo 1, versículo 21. Dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Qual o nome Espírito Santo é revelado? Está em João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, está escrito que temos que fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque para orar, nós oramos em nome de Jesus. Para curar, pedir a cura, nós oramos em nome de Jesus. Para maravilhas, em nome de Jesus. E para batizar? É em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque pai não é nome. Eu sou pai, mas esse não é meu nome. Filho não é nome. Eu sou filho, mas eu tenho nome, não é filho, não é nome. Eu sou ser humano, sou esposo, sou casado, mas esse não é meu nome. Referindo-se a mim, meu nome é Paulo Henrique de Lima. Agora, referindo-se a Deus, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Como vemos aqui, eu escrevi aqui para ficar mais claro ainda, qual é o Senhor, significa Pai, Jesus, Filho, Cristo, Espírito Santo. Então, qual é o nome? O nome, singular, não é nomes, porque Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar nessa oportunidade, como o mensageiro dessa era diz, de coração aberto, irmão. Se você tem crido nessas verdades, receba o seu batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus te encherá com o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra possa trazer conforto, possa trazer a verdade ao seu coração, possa te revelar essas verdades nesses últimos tempos de restauração. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.